falou para começar agora, mas acho que vai demorar um pouco. Oi, Carol. A gente te dá um cheiro maravilhoso. Bom dia a todos. Bom dia. Com imensa alegria e profundo respeito, damos início a essa cerimônia de homenagem e entrega de título de cidadão honorário ao Sr. Benedito Gonçalves, carinhosamente conhecido por todos como seu Tito Arsênio. Essa honraria é concedida em reconhecimento à sua história exemplar, marcada pelo trabalho, pela fé, pelo amor, a família e a dedicação à nossa comunidade para a ciência. Para darmos início a essa cerimônia, eu convido agora Luiz Josiak, que é músico, violino e compositor londrinense, para fazer uma apresentação cultural. Bom dia, pessoal. Nesse livro ele falou que todo mundo recebeu isso ali, né? Então, eu trouxe uma composição aqui que fala um pouco dessa fé, fala de Deus, da nossa vida, né?
momento, eu convido a frente da Câmara Municipal, Edson, para fazer a leitura da Bíblia neste momento. Meu bom dia a todos, que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui presente. Nesta manhã estarei lendo aqui a palavra de Deus no livro de Salmos 121. Levantarei meus olhos para os montes, de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não permitirá que teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilhará. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará, nem dormirá. O Senhor é o teu guardador. O Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia nem de noite. O Senhor te preservará de todo mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua vida de agora e diante para sempre. Essa é a palavra do Senhor nesta noite. Neste momento, vamos dar início aí a esta homenagem. Gostaria de agradecer a Deus e invocar suas bênçãos. Agradecer também a presença de todos vocês por compartilharem conosco esse dia de alegria e gratidão. Parabenizar os novos vereadores por terem aprovado a indicação e também aos vereadores autores: Edson Aparecido dos Santos, Gilberto Antunes Barbosa, Márcio Vieira da Silva, Romulo Adriano dos Minami e Wesley Giovanni Burro, pela iniciativa de concessão do título de cidadania honorária ao senhor Benedito Gonçalves pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Guaraci. O cidadão honorário é aquele digno de honras que merece recompensas e aplausos por serviços importantes ou por procedimentos notáveis prestados à sociedade. Ao senhor Benedito, nossas sinceras homenagens. E é por esta razão que, em reconhecimento ao vosso trabalho, nós, como representantes do povo guaraciense, temos a honra de titulá-lo. Convido aqui neste momento o senhor Benedito Gonçalves para vir aqui à frente para estar aqui recebendo o título. Agora, aqui neste momento, eu gostaria de passar a palavra ao homenageado desta manhã. O senhor Benedito está com a palavra neste momento. E agradecer a Câmara,
meus netaiados, todos que estão aqui, e agradeço a minha neta, por seu esposo, que veio de Jandai, e me honrar com a presença, e trazer a minha tataraneta para que vocês conhecessem. Levanta ela aí, para o povo ver. A minha irmã de criação, que veio com a doutrina, com seu filho, com seu esposo. Obrigado por vocês terem vindo. E agradeço aos amigos todos, Arlindo. Tantos filhos que eu tenho que diz que eu sou pai. O César Dolores é o meu segundo pai. O borracheiro está por aí. O borracheiro diz que eu sou o segundo pai dele. E outros também que dizem isso. E que ficam raros por ter tantos filhos, né? Gente, tudo de bom para vocês. Agradeço também a minha nora que está aí. E Deus abençoe todos. O Padre está ali, obrigado. O Padre Nivaldo disse que vinha, mas talvez não pôde comparecer. Então é isso, muito obrigado a todos. Eu tenho que agradecer a cada um de vocês que vieram aqui em nome de Deus para esta homenagem que me honra muito. Muito obrigado a vocês. Dando continuidade neste momento, gostaria de passar a palavra ao prefeito municipal, professor Marcos. Bom dia a todos e a todas, bom dia, senhor Benedito. Hoje é uma honra e uma satisfação estar fazendo parte desse momento, senhores vereadores da Câmara Municipal. É um momento em que ele é importante para o homenageado, importante para a comunidade também, porque é fácil a gente nascer em determinado lugar, nós não escolhemos onde a gente nasce, né? Nós nascemos, somos cidadãos daquele lugar e fica ali na nossa certidão. Mas quando a cidade escolhe o cidadão, é um momento que eu acredito que seja muito mais importante, muito mais especial. Porque na verdade não é uma escolha do homenageado, mas é a cidade que escolhe e que entrega esse título pelos importantes, né, e relevantes serviços da nossa comunidade. Sr. Benedito tem uma trajetória bastante conhecida por todos nós que estamos aqui, também no serviço público, né, foi vereador, foi secretário municipal e é patrimônio cultural do nosso município. Onde nós vamos, onde nós temos oportunidade, nós que somos vereadores, né, o prefeito, prefeitos antigos também, onde tem oportunidade, leva o produto do seu título, porque ele é já patrimônio cultural do nosso município. Então hoje todos nós que estamos aqui reunidos, familiares, população de Guaraci, representantes da população do nosso município, estamos aqui, Sr. Benedito, para homenagear, reconhecer a sua trajetória e uma trajetória que serve de inspiração para muitas pessoas. Então hoje nós estamos aqui para parabenizar e para honrar o senhor como cidadão honorário do nosso município de Guaraci. Agora, neste momento, vamos passar a palavra aos vereadores autores e aos demais vereadores municipais presentes que estão fazendo uso da palavra. Convido a Vitor Assis para fazer uso da palavra o vereador Romulo Adriano Sinan. Bom dia a todos, bom dia presente, bom dia, seu Vitor, bom dia a todos os participantes. Eu gostaria de agradecer aos vereadores presentes a indicação feita pelo vereador Márcio, aprovada de forma unânime, ou seja, todos os vereadores concordaram com essa homenagem. Esse título que traz para o senhor o reconhecimento da nossa cidade pelo seu trabalho,
pelo trabalho, pela trajetória de vida, história com o nosso município e o compromisso de desde 1950 morador de nossa cidade. Sim, como o Marcos falou, agricultor, vereador, secretário, empresário, e que o seu produto, a cachaça artesanal, leva o nome da nossa cidade para o Brasil todo. Gostaria de parabenizá-lo, o senhor que é pai, avô, bisavô e parabéns, tataravô. Tenho certeza que sempre tratou muito bem sua família e formou bem os filhos, os netos, e irá formar bem os bisnetos e tataranetos. Para mim é uma honra fazer parte dessa homenagem. Eu lembro que quando o senhor era secretário, meu pai passava por muita dificuldade e o senhor estava sempre ali para dar uma mão para ele, incentivá-lo e muitas vezes apoiá-lo com problemas do seu caminhão. O senhor estava sempre disposto a atendê-lo. Então, em nome da nossa comunidade, desejo ao senhor meus parabéns e agradeço por ser essa pessoa íntegra e digna como o senhor é. Meus parabéns. Dando quantidade, convido para fazer uso da palavra o vereador Márcio Vieira da Silva. Bom dia a todos. É uma honra, senhor Benedito, para mim, que Deus que eu seria vereador para fazer essa homenagem ao senhor. Conhecendo o senhor, como eu conheço, como o senhor disse, várias pessoas que o senhor é pai, e eu carinhosamente chamo o senhor de tio Dito. Mais para tempo. Muitas coisas, quando eu fui secretário, o senhor não sabe, eu espelhava no trabalho do senhor. Para mim foi uma honra, igual o senhor fora do enchente, fora do município. Agora sim, mergulhando igual a gente fora do senhor. Então é uma honra para nós, da Câmara, estar tendo essa honra de estar homenageando o senhor. Para a gente é muita satisfação ter uma pessoa como o senhor, porque a gente possa estar se espelhando. Cida, companheiro do senhor agora, minha amiga, minha irmã, a gente sempre está junto nesse programa, disso, participando. Obrigado por você estar cuidando do nosso amigo, o senhor Benedito, a família dele, pessoas que eu conheço, que façam muitos. Então, para a gente é uma honra estar presente aqui para homenagear o senhor. Deus abençoe o senhor. Estamos sempre à disposição. Neste momento, gostaria de convidar para estar fazendo uso da palavra o vereador Gilberto Antônio Barbosa. Bom dia a todos. Tenho lógico comigo, que Deus abençoe a cada um que está presente aqui. E nada mais importante, né, é a gente homenagear uma pessoa em vida, né? Acho que em todas as homenagens, acho que é bem concedida, mas a gente fazer homenagem à pessoa em vida, o significado é maior, né? Então hoje, como o senhor Benedito disse para a gente, está completando aí quase 81 anos, é uma pessoa bem vivida na comunidade, é uma pessoa que passou muitos momentos bons, momentos difíceis, pode ter certeza que ele passou. E hoje para a gente é uma honra, né, estar homenageando uma pessoa como o senhor Benedito. Na minha família mesmo eu tenho um reconhecimento muito grande por ele. Meus avós, né, fui criado ao lado dele ali, quando ele era plantador ali de algodão e outros produtos ali. Meus avós trabalhou muito com o seu dia.
E tem uma passagem, eu posso dizer isso aqui, acho que é a oportunidade de eu fazer essa homenagem a ele em vida. Hoje Deus me deu essa oportunidade para estar falando e ele está ouvindo. Então isso para mim vai ser muito importante. Quando na gestão de 1993 a 1996, quando o prefeito era o José Morante, o Sr. Benedito fazia parte da administração ali na garagem. E meus pais, naquela época ali, por falta de serviço, passavam uma necessidade muito grande. E minha mãe, por ser uma senhora, sempre ajudou meu pai a trabalhar, não tinha estudo. Ela veio até o Sr. Benedito e pediu que ele pudesse dar uma força para ela, que ela pudesse trabalhar de gari, para poder ajudar meu pai naquele momento, para criar nós 3 filhos. E aí ficou uma situação difícil, como ela não tinha estudo, como que vai passar no concurso público, porque até hoje é assim. Mas graças a esse homem, que hoje vai ter uma honra de homenagear, ele deu uma força para minha mãe, e minha mãe conseguiu terminar o mandato, trabalhando ali como gari, para ajudar meu pai a sustentar a gente. Então eu sou muito grato a esse fato aí que aconteceu na nossa vida. Agradeço primeiramente a Deus e a essa pessoa que hoje eu estou tendo o prazer de fazer essa homenagem a ele. E quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui, familiares, amigos, né, senhores vereadores, prefeitos, todos que estão aqui em prol dessa homenagem. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? E que vocês tenham muitos anos de vida para que a gente possa estar junto e fazer essa homenagem às pessoas que a gente tanto quer bem, como o seu Dito e outros que vão ter por aí. Então, que Deus abençoe a todos e tenham um ótimo domingo. Dando a oportunidade, convido aqui para fazer a palavra o vereador Wesley Giovanni Bobo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nesse momento, parabenizando, homenageando o Sr. Dito. Tenho um pouco mais de 10 anos que eu moro aqui no município e com esse pouco tempo que tenho, passei a gostar do município, e a me familiarizar. Com o Sr. Dito, né? Conheço ele, como falei, há pouco mais de 10 anos. Às vezes nós vamos lá na cachaçaria conversar, que é bom de vez em quando tirar o estresse. Meus parabéns ao senhor, uma homenagem pelo currículo que o senhor tem, uma homenagem bacana, merecedora, e aí rascunhei algumas coisas para poder falar, que a gente não lembra tudo de cabeça. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Um bom dia em especial ao nosso homenageado, o senhor Benedito Gonçalves, mais conhecido como Dito Arsênio. O nosso homenageado é conhecido por sua inestimável contribuição ao nosso município. Como pioneiro e cidadão exemplar, uma pessoa tranquila. Até o ponto que a gente conhece, é uma pessoa sossegada, razoável. No âmbito social e político, destacou-se como vereador, ocupando uma da cadeira do Legislativo. Também exerceu a função de secretário municipal. Comprometido com o trabalho, assim assumindo mais um desafio como candidato a vice-prefeito, demonstrando a tamanha vontade de elevar o nome do nosso município. Uma pessoa de carisma, esteve à frente como ministro da Igreja Católica por 13 anos. Um homem de família,
trabalho e dedicação aos seus objetivos. O Sr. Dito Arsênio não parou por aí, começando um novo desafio, um projeto inovador em nossa região, que seria a produção artesanal de cachaça, reconhecida em toda a nossa região e fazendo parte dos destaques de nossa cidade. Uma singela homenagem a uma pessoa que uma pessoa que fez e faz muito por nossa cidade, elevando o nome de Guaraci e dando destaque a todos que se orgulham de ser guaracienses. E eu me coloco nesse ponto também. Obrigado ao senhor e obrigado a todos que compareceram a esse evento. Muito obrigado. Neste momento, convido aqui o vereador Rinaldo Santana dos Santos para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, senhores e senhoras, secretário aqui presente, os vereadores, familiares do Sr. Benedito Arsênio, pessoas que muitos eu não conhecia, vieram de Londrina, vieram de outras regiões. Parabéns pela presença de vocês. E a gente também aqui falar do Dito Arsênio é uma coisa muito boa. Eu conheço o Dito desde quando eu era criança. Eu sempre gostei de política, eu morava aqui no sítio. Chegamos aqui nos anos de 75, morando ali no Faxineiro, depois mudamos lá para a Cobra, e também fico muito honrado de ter aqui uma neta do Sr. Bertinho. A gente morou no sítio do Sr. Bertinho, na área do 14. Muito obrigado pela presença, também não sabia que era mais do Sr. Benedito. E nessa época viemos aqui para Guaraci, morar aqui próximo, e onde tinha as eleições. O Sr. Benedito era presidente do MDB, que existia dois partidos na época, MDB e Arena, e o Benedito foi candidato a vice-prefeito 2 vezes, junto com o Constantino. E depois ele foi candidato a vereador, e assumiu em 88, também foi o vereador que aprovou a lei orgânica do município, que está sendo reformulada essa gestão. O Benedito foi o vereador constituinte, mas os demais ali. Então, uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, tem um carinho tanto por ele como pela família, e já como o vereador Gilberto falou, a gente marcou muito uma coisa que o Benedito fez com meu pai, que ainda é vivo, está com 93 anos. Meu pai quebrou o pé, arrancou o pé dele montando em cavalo chuco, e isso foi nos anos 81, 82. Ele chegou aqui, naquela época não tinha transporte, prefeito, que tem hoje para Londrina, tinha que ir de ônibus da carreira na época. E meu pai chegou aqui por volta de umas 6, 7 horas da noite, e muita chuva, não tinha como, a gente não tinha carro, tinha que vir de carroça lá no Pacu para vir buscar ele, mas aí ele ficou no floreado, o Marnardinho, que era próximo ao Dito, chamou o Dito, colocar o pai no bracinho na perna quebrada, eu lá passando pelo meio de baixo, e chegou com o pai 9 horas da noite em casa. Então o Sr. Benedito sempre foi uma pessoa que sempre ajudou os outros. Eu sei muito bem disso. Não estou aqui puxando o saco, mas muito bem lembrado a homenagem pelo vereador Márcio Vieira, que é a pessoa que dedicou a sua vida, na vida política, ao próximo, que já foi dito, foi ministro da igreja. Eu não me lembro, conheci o Dito desde a época do 14, eles moravam ali próximo, e depois a gente foi ter mais assim afinidade, e também conhecido pela nossa região, pela cachaça que o Sr. Benedito faz. Que Deus te abençoe, que te dê muita saúde. O senhor é um pioneiro dessa cidade. Só daquele povo que iniciou a carreira política, o senhor, eu acho que poucos estão vivos,
uma parte Deus já levou, e nos deu muita saúde e sabedoria, e a sua cachaça continua sendo das que a gente vê por aí, a melhor cachaça que a gente já toma. Eu bebo muito pouco, quando eu vou lá no seu Lambi, eu já saio lá bêbado, e aí fica difícil a gente dirigir. Então, muito obrigado, que Deus te ilumine, muito obrigado a vocês. E eu também estou vendo uma pessoa aqui, não, mas tem que só ver aqui porque vai ter almoço, não é no Rio. Até o Dalma aqui. Aí leva 5 litros de cachaça, o almoço vai embora. Certo? Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo domingo a todos. Neste momento, eu gostaria de colocar a sua palavra ao vereador Reginaldo Jesus da Silva. Bom dia a todos, todos aqui que estão presentes, sou Benedito. Eu quero dizer nessa noite, esse dia, desculpa, que o seu título, já foi dito aqui, a inspiração do senhor eu não sei se o senhor se lembra, mas quando eu entrei na prefeitura, inclusive agora, dia 3 de novembro, faz 22 anos, e o secretário era o seu título aí. Primeira viagem que eu fiz com um ônibus, eu tenho que ser experiente e tal, o seu título eu dirigi no ônibus do lado. Ele foi quis pelo Metrobral aqui, se o senhor se lembra. Na época o seu Loura era motorista, tinha ido para Londrina médico, e o seu Dito que me ensinou a dirigir o ônibus, na verdade. Estou aqui, seu Dito, hoje, 22 anos de trabalho, inspirado no que você me ensinou, nas palavras que o senhor disse nas medidas, não esqueço até hoje. Então, eu segui minha trajetória, inspirado no seu Dito Arsênio, né? A gente já se conhecia há um tempo, meu pai trabalhou muito com o senhor. Eu, criança, 8, 7 anos de idade, meu pai saiu ali na Coreundão, eu estava junto, a gente morava vizinho ali, morava ali no fundo da Comados, ali na Baixa da Água, eu criança ali, e às vezes a gente vinha ali do sítio, criança, aluno, saía da escola, vinha ali, os brigos, a gente vinha no fundo do sítio ali, e às vezes encontrava o seu tio ali, arrumando a cerca, junto com criança, brincando ali, então a gente já tem uma convivência grande aí, graças a Deus, e depois deu um destino, eu fui lá na garagem trabalhar, o seu Dito estava lá, me ajudou muito, considero como um pai mesmo, assim, porque eu mesmo minha trajetória lá, eu meio perdido lá, e o seu Dito que deu a luz para mim, o caminho para me seguir, e tal, onde eu estou hoje, eu devo muito ao senhor, primeiro minha família, mas o senhor foi, como se diz, o segundo pai, tá? Naquela época eu tanto precisei, né? Estou aí até hoje, aí, o senhor pode contar com nós, se o senhor precisar de nós aí, estamos à disposição aí. É uma honra estar aqui fazendo essa homenagem ao senhor, muito bem feita, muito bem lembrada, né? E como diz aqui o vereador, em vida, né? Muito maravilha a gente poder estar homenageando uma pessoa assim em vida, e estar falando das passagens, das coisas que o senhor nem lembra, né? Que o senhor fez para certas pessoas, e as pessoas estão aqui lembrando do que o senhor fez. Isso é muito gratificante, né? Poxa, eu tenho certeza que quando você estiver vindo, o senhor vai ser uma pessoa maravilhosa, e o senhor está sempre braços abertos aí para poder estar atendendo quem na necessidade, né? Para mim é uma honra estar aqui, poder estar falando desse homem maravilhoso que foi na nossa vida, ajudou muito meu pai, dando emprego para ele, diário, todas essas coisas, né? Então, ajudou muito mesmo. Tenho certeza que não só nós aqui, mas muito mais gente podia estar aqui falando histórias, falando o que aconteceu, o que o senhor fez, né? E tem que sempre fazendo aí. Então, é muito gratificante para a gente, e tenho certeza que inspirado no senhor vai vir muito mais, e muitas outras pessoas, inclusive da família, que já tem um espelho, né, na própria família, e a gente agradece a oportunidade. O vereador Márcio fez a indicação, que todos nós aprovamos, e está aqui hoje nessa manhã maravilhosa, um dia excelente aí, né? Encontrando a família, uma maravilha, né? Muito obrigado a todos, senhor Benedito, obrigado pelo que o senhor fez para mim, fez eu me tornar hoje, esperar naquele dia, lá, não lembro até hoje, no primeiro dia, saindo do plano, o senhor dirigindo do lado, o senhor explicando como funcionava, certinho, quando eu apresentar todos esses aprendizados. Muito obrigado a todos. Neste momento da continuidade, convido aqui o vereador Ronaldo Vladimir Moreira para fazer o uso da palavra.
dia a todos e a todas, senhor prefeito municipal, Marcos, todos os vereadores, nosso padre da paróquia São Sebastião, João Bondarelli, familiares e amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso município de Guaraci. Vou ser breve, como os 3, 4 vereadores que testemunham do seu Benedito Gonçalves, nosso amigo Marcelo, também temos testemunho, na época que ele foi secretário do município, na questão do José Morandi, o seu Dito precisava de um boacheiro na época. Como nós, na época, lá em 92, passamos uma dificuldade muito grande no nosso município. Nosso município era escasso de emprego, a dificuldade era maior ainda no distrito. Quem conseguisse um trabalho na prefeitura, estava de bom tamanho. Na época, o seu Benedito ficou para me contratar, mas como empecilho, ele tinha um concurso público, não conseguiu. Aí o seu Benedito, eu passando pela rua, eu cutucando ele todo dia, e ele falou para mim assim, vai em casa e vamos conversar. Conversando no assunto, ele tinha um compressor. Na época que ele plantava roça, que ele tinha as chaves, os compressores. Ele me viu, ele falou para ele, só não tem dinheiro, seu Dito. Ele falou, não é nem parcelar. Nem sei se eu paguei, porque eu paguei só para ele. Não sei se eu paguei só para ele, ele não tinha mais condição de pagar. O compressor, estava lá encostado no cano. Eu falei, seu Dito, presta o cano também para cortar a chave. Ele falou, não, pode levar. Presta a chave aqui, não leva. E me arrumou tudo aí. Demos mais uma dignada. E hoje estamos aí, veio o seu Dito. No tempo da Arena, do MDB, meu tio era também da Arena, lá das épocas da Arena do MDB, seu Dito participou de toda a política do nosso município. Então, está ali esse testemunho. Se uma pessoa dessa, senhor prefeito, ajudou 4 ou 5 vereadores aqui a cortar o testemunho, imagino que ele não fez nada. Então, esse título, bem cedido ao senhor, que Deus ilumine o caminho do senhor e que o senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa. Também a todos os familiares que estiveram aqui presentes hoje, que a bênção de Deus proteja todos vocês. Outro testemunho do lugar do Marcelinho foi na pergunta, o Negão não carrega um menino, eu levei para cá do senhor. O Negão que fez história na mente, agora tem medo. O Negão está aí, seu Dito. O Negão foi já, mas ele não carregou um bonito de Deus. Então, a todos tenham um bom dia, um bom almoço, uma volta aos seus lugares onde vieram. Meu obrigado, meu bom dia a todos. Muito bonito aí. Parabéns a todos os vereadores que fizeram uso dessa palavra nessa manhã. Isso mostra que o senhor realmente fez muito pelo município, muito pela cidade, muito principalmente pelos que mais precisam, Isso é uma marca que realmente deixa assim, a gente admirado. Deus abençoe o senhor, continue abençoando, o senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa que o senhor é, que tenha muita saúde e tenha muitas alegrias ainda pela longa vida e ainda pela frente. Agradeço a cada vereador que esteve aqui nesta manhã, fazendo uso da palavra, dando seu testemunho, fazendo a sua homenagem ao Senhor que tanto merece. E neste momento gostaria aqui de passar a palavra para os meus amigos, para os familiares, aqueles que quiserem fazer uso da palavra, a tribuna neste momento fica à disposição. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a
Muito obrigada mesmo por vocês darem esse merecido reconhecimento para ele. Tá? Nem eu sabia dessas histórias e eu fiquei emocionada. Vamos lá. Pensando em como fazer essa homenagem ao Godito, eu pensei, eu vou pedir para as pessoas, né, pessoas da família, para contarem histórias sobre ele. Surgiram algumas histórias, mas depois eu resolvi, por que não eu falar sobre ele segundo o meu ponto de vista? Já que a gente passou tantos anos juntos, né, Lô? Então vamos lá. Eu vou falar aqui do senhor Benedito Gonçalves, que eu chamo de Godito, com todo carinho. E agora o Biso, né? Biso Dito, travou. E para muitos aqui de Guaraci, o Dito Arsênio ou o Dito do Alambique, né? Falar, quem conhece o Alambique? Todo mundo conhece o Alambique do seu Dito Arsênio. Bom, quando eu penso no Godito, lembrando de todos esses anos que eu passei com ele, me vem na cabeça o quanto ele é sábio e o quanto ele é uma pessoa versátil. Nesses anos todos, eu vi sendo empreiteiro, motorista de caminhão, de ônibus, né, como falaram aí, secretário, agricultor, alambiqueiro, cachaceiro, né, pô? Enfim, o famoso pau para toda obra. Talvez nem ele se lembre de todas as histórias que eu vou contar aqui, mas para mim elas são memórias vivas que lembram com muito carinho. Como quando a gente foi para Mato Grosso do Sul, o senhor lembra? Lá perto de Pedro Gomes, tem muitas histórias de lá, né? Ele foi dirigindo um caminhão, ele levava seus equipamentos de trabalho, os funcionários, né, para construir casas, cercas, banqueiras de gado nas fazendas, né, dos primos lá. Lembro como se fosse hoje uma dessas fazendas. Era uma delas, né? Meu avô e seus funcionários construíram tudo do zero. Lá não tinha nada nessa fazenda, não haviam casas, muito menos água encanada. Era apenas mato para todo lado. Então nós chegamos a ficar acampados em barracas, né? Improvisados, até que eles construíssem as casas. Lembro de muitas histórias de lá. Como quando eu via os urros durante o entardecer, o senhor lembra? E ele, para não me assustar, falava que haviam touros ali por perto. Eu, que na época era uma criança inocente, eu acreditava, claro. Eu sempre acreditei nas coisas que meu avô falou para mim. No dia seguinte, quando eu e minha avó íamos até o córrego que ficava ali perto para buscar água, a gente viu umas pegadas gigantes do tal touro, né? Mas hoje em dia eu sei que na verdade era uma onça. Uma não sei, mas talvez várias, né? Onças ali por perto. Nessa mesma fazenda, eu lembro de um episódio em que o senhor ficou com um dor no nervo ciático. O senhor lembra? E ele precisava ir até a cidade para tomar uma injeção para ficar melhor. Para que não tirasse os outros homens do trabalho, ele mesmo foi dirigindo o caminhão. Então, com dificuldade, né? Mesmo com a dificuldade por causa da dor, e com a ajuda de um cabo de madeira que ele ia usando para apertar os pedais do caminhão e a ajuda da avó Shirley. Como meu avô não conseguia ficar freando toda hora o caminhão, quando ele estava numa porteira à frente, ele ia diminuindo a velocidade do caminhão, minha avó descia correndo e ia na frente abrindo a porteira. A gente passava com o caminhão e ela vinha correndo de volta para o caminhão. Embora para eles tenha sido um pouco estressante, para mim era tudo diversão. Foi muito legal ver ela correndo atrás desse caminhão, a gente passando. São tantas memórias dessa fazenda que eu ficaria um bom tempo aqui contando. Agora, algo que me vem à cabeça quando penso no Godito também é o quanto ele é corajoso. Foram muitas as situações que passamos para eu concluir isso. Como quando ele criava abelhas no sítio. E de tempos em tempos, ele ia com aquela vestimenta de apicultor colhendo mel. Mesmo ele sendo alérgico a abelhas. Não
sei se isso é ser corajoso ou ser inconsequente, né? Mas ele ia lá, mexer nas abelhas sem titubear. Outra situação que eu lembro foi da época que ele trabalhava como secretário aqui no município. Acho que eu tinha cerca de 6, 7 anos nessa época. Lembro que ele sempre era solicitado para resolver muitos problemas, mesmo fora do horário de serviço. Você lembra? Em uma dessas ocasiões, ligaram lá em casa e o avisaram que alguém havia colocado fogo nos fundos do cemitério. Era tarde da noite e já estava quase na hora de dormir. Mas meu avô, corajoso como sempre foi, pegou o Fusca branco, o senhor lembra? Fusca branco que só tinha o seu banco, a gente não tinha nem onde sentar, a gente sentava na parte de baixo do assoalho do Fusca. Então pegou esse Fusca branco, colocou minha avó e eu lá dentro e fomos lá apagar o tal fogo do cemitério, tarde da noite. Eles conseguiram apagar. Até hoje, quando lembro disso, eu sinto um frio na espinha, só de pensar nessa situação. Mas lembro do meu avô lá, junto com a minha avó, apagando aquele fogo, mesmo sem ser bombeiro ou ter sequer algum treinamento para tal. O outro ponto que quero destacar do meu avô foi quanto ele cuidou de mim. Acredito que a maioria aqui já sabe, né, que minha mãe faleceu horas após o meu nascimento. Ela teve uma hemorragia, né, e quando a equipe do hospital foi perceber, já tinha sido tarde demais. Então, meu avô, juntamente com a avó Shirley, que eu chamava de mãe, né, eles assumiram o compromisso de cuidar de mim, como se eu fosse filha deles. Até hoje ele fala que eu sou filha dele. Na época eu já tinha criado todos os filhos, né, amor? Todos já estavam criados, independentes. E eles tiveram, mesmo assim, o cuidado de me criar. Mesmo não tendo nenhuma obrigação para isso. Não que meu pai Marcos não quisesse fazer isso. Mas acredito que ele não tivesse cabeça no momento, né? Pois acabaram de perder a mãe, minha mãe, de forma abrupta. Então, fui criada lá naquele sítio. Educada por meus avós, que sempre se preocuparam que eu aprendesse a respeitar, que eu fosse obediente, que eu fosse uma boa aluna na escola. Apesar de saber que meus tios e meu pai apanharam algumas vezes, ou talvez várias, né? Eu nunca apanhei, mas eu tinha que ser feito, né, moço? Agora, sobre investir na minha educação, eu lembro que meu avô chegar em casa um dia, do nada. Veio lá de Londrina com um teclado que ele havia acabado de comprar. E falou, agora você vai aprender a tocar esse teclado. Eu, que nunca havia nem esboçado vontade, fui fazer um curso para aprender a tocar o bendito teclado. Ainda sobre instrumentos musicais, também lembro dele prestar uma sanfona, né? Do Toninho Garcia. Para eu aprender a tocar também. Eu mal conseguia segurar aquela sanfona. Depois me colocou em curso de pintura. Enfim, foram várias as tentativas dele de fazer aprender atividades artísticas, que hoje, pensando bem, eu vejo que ele estava tentando investir no meu conhecimento. Das mais variadas formas, né? Por fim, acabei fazendo vestibular para matemática e lembro da felicidade dele no dia que eu passei, que a gente descobriu que eu havia passado no vestibular. Eu lembro que eu estava na escola, quando saiu o resultado, minha avó e ele ficaram ouvindo na rádio a lista de todos os aprovados do vestibular da UEM naquele ano. Naquela época eles falavam desde o curso de administração, depois ia passando para o próximo curso, tudo por ordem alfabética, até que chegou na matemática, onde eles conseguiram ouvir meu nome. Na hora, meu avô pegou o carro, um Corcel branco, e foi me buscar na escola. Por onde ele ia passando e vendo algum conhecido, ele falava todo orgulhoso: Claudinha passou no vestibular. Nunca vi meu avô
ficou tão orgulhoso de mim daquele jeito. Eu e minha avó ele e minha avó ficaram mais felizes do que eu. Bom, eu terminei o ensino médio, fui morar em Maringá para fazer graduação em matemática. Minha avó vai morar comigo e meu avô deu suporte durante os 4 anos enquanto eu fazia o curso. Com isso, eu pude me dedicar integralmente aos estudos. Sei que meu pai e meus tios não tiveram esse mesmo privilégio, pois eles tiveram que trabalhar, né, enquanto estudaram. Mas comigo, meus avós fizeram diferente. Mesmo diante das dificuldades financeiras que eles estavam enfrentando naquela época, não é mesmo? Talvez meu avô tenha pensado, quem sabe ela pega gosto pelos estudos, né? Diferente do que aconteceu com as aulas de teclado, com a sanfona, com a pintura. Por fim, eu fiz um doutorado em matemática e agora meu avô fala por aí todo orgulhoso. A Claudinha agora é doutora. Por tudo isso e muitas outras situações que eu não escrevi aqui, eu quero agradecer ao Senhor que, junto com a avó, me criaram como filha, me ensinado a ser uma pessoa responsável, independente. Eu tenho muito orgulho de ser sua neta, de verdade. Meu avô, que mesmo tendo estudado apenas até a 4ª série, ele sabe muito mais da vida do que muitos doutores que eu conheço. Obrigada mesmo, vô. A gente ama o Senhor. Mais algum familiar, mais algum amigo para dar luz da palavra? Bom dia. Saudações e cumprimentos ao senhor prefeito municipal, ao presidente da Câmara, os vereadores e a família, os amigos e especialmente ao Benedito Arsênio, Benedito do Arsênio. 4 anos que eu estou aqui em Guaraci e nesses 4 anos já fiz algumas amizades, farei ainda novas amizades e uma das, as primeiras, não sei por que foi uma das primeiras, e foi ali no Alambique, né? E foi lá que eu conheci e lá aprendi também que aquilo que ele faz com tanta maestria, com carinho há anos e anos, o produto que ele faz lá, não é pinga. Eu falei, eu quero provar uma dosinha dessa pinga. Um dia ele falou o quê, Dito? Não é pinga. Isso aqui não é pinga, isso aqui é o quê? Cachaça. Isso aqui é cachaça. A pinga é a 3 Fazendas, né? A oncinha, outros aí. A minha é cachaça. Pode dizer, né? O sabor, né? Artesanal, a qualidade, é isso que ele quis expressar. E são anos, quase 70 e poucos anos aqui de Guaraci, né? Desde 1950, 70 e poucos anos de uma história bonita que foi feita aqui nesta terra. Então é merecedor, não há dúvida, dessa honraria pública e oficial. É merecedor por tudo aquilo que ele fez ao longo desses anos. Não obstante, claro, né, os erros, as fraquezas, né, ninguém é perfeito, né, dotado das virtudes de uma forma perfeita. Nenhum de nós. O que eu quero dizer, à luz do texto sagrado dos Atos dos Apóstolos, São Pedro
ele, logo após a Páscoa de Jesus, testemunhando ao povo, né, ele assim falou sobre Jesus, que é aquele que passou nessa terra fazendo bem, né, fazendo bem. Veja, assim a nossa vocação e nossa missão, de todos nós, seja qual for o ciclo, o tempo da nossa vida, né? Mas sobretudo nos 80 e poucos anos, é passar pela terra fazendo o bem, fazer as boas obras, né? Fazer as boas obras. E assim foi a vida e é a vida, e até então continuará sendo o Benedito Arsênio, fazendo as boas obras, fazendo o bem, e que nós também façamos o bem, né? E dessa forma, honrando o projeto de Deus, a vontade de Deus na tua vida, que é fazer o bem. Jesus pediu que fizesse sempre o bem, e como também honrando teu pai e tua mãe, né? O pai e a mãe, eles nos geraram, nos conceberam para o quê? Para fazermos o bem, e honramos nossos pais fazendo o bem, fazendo as boas obras. Assim seja, parabéns. Nós vamos então encerrar. Isso, aí nesse momento aqui, eu vou convidar o padre para poder fazer aí, dar sua bênção. E logo em seguida a gente fazemos o encerramento. Ok, então vamos juntos, né? Nós rezaremos, e nós vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou, né? E a oração que o Senhor nos ensinou, nós rezamos fazer a vontade de Deus, né? Fazer a vontade de Deus, não propriamente a minha vontade. Então estarmos sempre, né, abertos, termos o discernimento qual é a vontade de Deus na nossa vida. E assim acredito que até então tudo que o Arsênio fez é pela vontade de Deus. Aquilo que não foi está na misericórdia e no perdão do Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A mãe de Jesus e nós, que acredito é devoto, vamos pedir a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A bênção então do Senhor, ao dito e a todos aqui presentes. O Senhor esteja convosco. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Amém. Deus vos mostre a sua face, o seu olhar, tenha compaixão e misericórdia de todos nós, desse vosso servo. Amém. Deus nos dirige o olhar, um olhar de paz. A paz que é Jesus, a plenitude da vida, a vida que vence a morte e traz a vida sem fim. Amém. E a bênção de Deus, o olhar misericordioso por todos nós, por esse vosso servo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Parabéns, Benedito. Obrigado, Padre João. Deus abençoe. E essa presidência agradece a presença dos ilustres homenageados e seus familiares e amigos, dos vereadores e funcionários, e de todos que aqui comparecem e declarem e elevaram esta sessão encerrada. E logo após aqui, o violeiro com o senhor Dito fica à disposição.